Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar sobre aquilo que sustenta o nosso Serviço Nacional de Saúde. Uma força de trabalho que é, bem, praticamente invisível e que raramente é valorizada como devia. E essa força está neste momento a lutar por algo muito mais básico do que um salário. Está a lutar por dignidade. Alicerces invisíveis, mão de obra descartável. Esta frase é fortíssima, não é? Vem diretamente do Manifesto dos Técnicos Auxiliares de Saúde, ou TAS, e vai mesmo ao coração do problema. Eles sentem que são a base de tudo, mas são tratados como se não contassem. É este sentimento de invisibilidade que vamos explorar hoje. E atenção, não estamos a falar de um grupo pequeno. Estamos a falar de cerca de 30 mil profissionais. Na verdade, segundo eles, são o segundo maior grupo profissional de todo o Serviço Nacional de Saúde. São mais do que os médicos. É uma força de trabalho gigantesca, mas que continua escondida à vista de todos. Ok, então vamos lá a isto. Esta enorme força de trabalho chegou a um ponto de ruptura. O que aconteceu foi que décadas de negligência, de falta de reconhecimento, criaram uma autêntica crise que não ameaça só estes profissionais, mas também a qualidade dos cuidados de saúde que todos nós recebemos. Para percebermos como é que se chegou a este ponto, temos mesmo de olhar para trás. Como é que é possível um grupo tão essencial ter acabado numa posição tão frágil? Bem, parte da resposta está na luta por algo que parece básico. Um nome, uma identidade. Imaginem só o que é trabalhar durante décadas numa profissão que nem sequer tem um nome fixo. A identidade profissional deles foi sempre mudando, o que tornou muito difícil criar um estatuto claro, uma carreira e, no fundo, ganhar respeito. E esta linha do tempo mostra perfeitamente essa confusão. Começaram como ajudante de enfermaria, passaram para auxiliar de ação médica, mas reparem, em 2008 acontece a mudança que foi, se calhar, a mais prejudicial de todas, quando passaram a ser assistente operacional. E porquê é que isto foi um retrocesso tão grande? Porque basicamente o título assistente operacional diluiu completamente a sua função especializada na saúde. De repente, foram metidos no mesmo saco que qualquer outro trabalhador de serviços gerais, fosse um porteiro ou um jardineiro. Oficialmente, o trabalho deles tornou-se invisível na estrutura do Estado. E claro, esta falta de identidade não é só uma questão de palavras, tem consequências muito reais e muito duras no dia a dia do trabalho deles. A invisibilidade no papel acabou por se traduzir em condições de trabalho, bem, insustentáveis. Olhamos para este exemplo que eles citam no manifesto do Hospital de São José. Enquanto um enfermeiro tem à sua responsabilidade, em média, 5 doentes, um único técnico auxiliar de saúde pode chegar a ter 32. 32. Isto não é só uma sobrecarga, isto é uma situação que põe em risco a segurança dos próprios doentes. Com rácios como estes, este número não surpreende, mas não deixa de ser absolutamente chocante. O manifesto dos TAS fala numa taxa de burnout de 81%. 81%! Já se sabia que os níveis eram altos entre os profissionais de saúde, mas este valor mostra uma crise de saúde pública dentro do próprio sistema de saúde. É pura e simplesmente insustentável. E a pressão não vem só do volume de trabalho, vem também de uma cultura de gestão que, segundo os relatos, é muitas vezes tóxica. Esta citação, partilhada por um TAS, é arrepiante. Mostra como o trabalho extra, que devia ser voluntário, se torna obrigatório sob ameaça de transferência. Mas o problema é ainda mais fundo. É um desrespeito estrutural. São obrigados a fazer tarefas que não têm nada a ver com a saúde, como regar jardins. Pensem nisto. São a única profissão da saúde que é chefiada por outra profissão, neste caso, a enfermagem. O seu nível 4 de qualificação não se reflete no ordenado. E, talvez o mais grave de tudo, denunciam que há contratações ilegais e generalizadas de pessoas sem as qualificações que a lei exige. Mas, no meio de toda esta luta e frustração, acontece algo. Há um ponto de viragem. Um momento que parecia prometer uma nova era de reconhecimento e que foi conseguido através de uma vitória na lei. 50 anos, depois de meio século de pedidos, de manifestações, de negociações, finalmente, no final de 2023, algo muda de verdade. Foi o culminar de uma jornada muito longa e muito difícil para milhares de profissionais que só queriam uma coisa: que a sua profissão fosse, enfim, reconhecida. E essa mudança veio na forma de um decreto-lei. O que é que ele fez? Criou a carreira especial de técnico auxiliar de saúde. No papel, isto foi uma vitória monumental. A lei finalmente reconhecia as funções específicas deles, separando-os de vez da categoria genérica de assistentes operacionais. A diferença é como da noite para o dia. Antes eram uma categoria geral sem qualificação específica exigida por lei. Depois passam a ser uma carreira especial da saúde, onde é obrigatório ter uma qualificação de nível 4.
A mudança na lei é claríssima. Só que, e há quase sempre um só que, não é? Uma vitória no papel não significa o fim da batalha. A criação da carreira foi apenas o início de uma nova luta. A luta para que a lei seja aplicada e, mais importante ainda, a luta pelo respeito no dia a dia. E o ponto fundamental é este. Uma lei pode mudar um nome, mas não muda por si só décadas de cultura dentro de uma instituição. As hierarquias, os velhos hábitos, o desrespeito, nada disso desaparece só porque foi publicado um decreto. E a prova de que os problemas de fundo não estavam resolvidos veio logo a seguir. Pouquíssimos meses depois de conseguirem a carreira com que tanto sonharam, em junho de 2024, o Estado convocaram uma greve nacional. A luta por uma mudança real continua. E as exigências deles agora são muito claras. Querem uma tabela salarial justa que reconheça as suas competências e os riscos que correm, querem uma ordem profissional, tal como os médicos e os enfermeiros, querem que os rácios sejam seguros e definidos por lei, exigem que as suas FIAs sejam também TASes e não de outra classe profissional. E, acima de tudo, exigem que a lei seja cumprida e que se acabe com as contratações ilegais. Portanto, o foco da luta mudou. Já não é só por um nome ou por reconhecimento na lei. Agora, a batalha é por respeito tangível, diário. É por autonomia profissional e por condições de trabalho que lhes permitam cuidar dos doentes com a segurança e a dignidade que toda a gente merece. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar. A lei criou a carreira pela qual eles lutaram durante tanto tempo. Mas a grande questão que fica, e que esta luta nos obriga a pensar, é: pode uma lei, por si só, criar respeito? Ou será que o respeito tem de ser conquistado, todos os dias, nos corredores de cada hospital? A resposta a esta pergunta vai definir o futuro, não só destes 30 mil profissionais, mas do nosso próprio Serviço Nacional de Saúde.